pessoal? Eu acho que já ficou bem claro aí para vocês essa relação, então, da membrana externa. Ela é formada, então, por 50% lipídio, né? 50% proteína. Ela tem menos, né, seletividade, maior permeabilidade, né? E a membrana interna é essa aqui, ó, né, que vai se invaginando, vai delimitando a crista, né? Vai delimitando cristas mitocondriais, e essas cristas, junto com a membrana que ela delimitam a matriz mitocondrial, né? Delimitam a matriz. Então a matriz mitocondrial, ela é delimitada pela membrana interna, tá certo? Enquanto que o espaço intermembranas é delimitado tanto pela membrana externa como pela membrana interna, porque está entre, né, entre as membranas, tá bom? Aqui uma outra nomenclatura possível também, espaço, né, intermembranar, tá bom? A membrana interna, como a gente comentou no slide passado, né, ela é então constituída então por 20% de lipídios e 80% de proteínas, sendo muitas dessas, né, pessoal, que vão estar aqui na crista mitocondrial, muitas dessas proteínas são voltadas para finalidades, né, da respiração celular, né, então da fosforilação oxidativa, tá certo? Detalhe válido aí para lembrar: a cardilipina vai estar presente na membrana interna, né, um fosfolipídio diferenciado, né, um componente lipídico diferenciado aqui das mitocôndrias. Beleza, pessoal? Então, além da constituição que a gente descreveu para você, né, você vai perceber que, olha que interessante, isso aqui também merece o grifo aí, né? Então, além dessa constituição, as mitocôndrias, né, elas vão possuir, então, em sua constituição, ácidos nucleicos, né, como o DNA, né, como o DNA. Esse DNA é muito semelhante com algumas bactérias, tá, pessoal? Um DNA circular muito semelhante. Enzimas, né, enzimas envolvidas em processos necessários à organela, né, necessários à organela, principalmente na quebra, né, de ácidos graxos longos, né, em processos metabólicos inerentes da organela envolvidos com o ciclo de Krebs, né. Então tem uma série de enzimas ali exclusivas das mitocôndrias, tá, pessoal? Ribossomos, que são outras organelas, mas não membranosas, ou seja, não são delimitadas por membranas, e que têm função de síntese proteica, tá? Isso aqui vocês vão ver um pouquinho mais para frente nos nossos estudos, né? E desse modo, então, além da constituição que a gente falou, com essas outras aqui, as mitocôndrias são capazes, né? Elas são capazes de sintetizar proteínas, né, que vão servir tanto para elas como também para o processo metabólico inerente à vida, né? Inerente à vida. A vida necessita de um processo metabólico e aí as mitocôndrias o realizam de modo fantástico, tá? O DNA mitocondrial eu já adiantei para vocês, mas agora vem na escrita aí, né? Ele é circular, né? Ele é semelhante ao encontrado em algumas bactérias. E algumas vezes, né, a falha na síntese da proteína mitocondrial, e no caso que a gente vai comentar aqui da hipoplasia pontocerebelar, tende a ser, né, de uma proteína presente na cadeia respiratória, né, principalmente o complexo 2 dessa cadeia respiratória, tende a ser potencialmente desastroso à vida, né? Pode ser bastante prejudicial a uma pessoa que sofre, então, de problemas na síntese proteica mitocondrial. Um desses danos, um desses agravos, uma dessas patologias é a hipoplasia pontocerebelar. Então aqui você vai identificar que a hipoplasia pontocerebelar é uma condição clínica muito rara, né? Muito rara mesmo, né? Hoje temos aí subtipos, né, documentados no número de 12, então dentro das condições de hipoplasia pontocerebelar tem 12 tipos possíveis, né? Ela tem como principal característica a atrofia da massa encefálica da ponte, então uma reduzida quantidade, né, de tecido encefálico, tecido nervoso na ponte, né, que é uma das estruturas lá do tronco encefálico, tá? O pedúnculo cerebelar médio, né, que vai juntar a ponte, né, o tronco encefálico,
com o cerebelo fica muito enfraquecido, né, com uma massa encefálica muito reduzida, vocês vão ver imagens já já, e o cerebelo também fica muito reduzido, né, perde muito, né, tem uma atrofia muito grande do próprio cerebelo, tá bom? Há uma redução da massa cortical, então o córtex cerebral também reduz, principalmente no lobo parietal, né? E nas áreas próximas ao sulco central, que nós também chamamos na clínica de sulco de Rowland, tá? Então você vai também identificar essas características, mas já vai aí percebendo que algumas áreas muito importantes à vida, né, muito importantes ao funcionamento orgânico adequado, ficam muito comprometidas, né? Os sintomas são variados, né? Então vai depender do tipo de hipoplasia desenvolvida, né? De hipoplasia pontocerebelar desenvolvida, mas vai observar-se de modo bastante constante um retardo, né? Aqui não é retardor, é um retardo mental bastante avançado, uma dificuldade de cognição bastante marcante, né? E um atraso motor muito significativo, tá bom? Então o indivíduo ele fica aí com componentes tanto cognitivos quanto motores afetados diante dessa condição clínica, né? A causa principal dessa doença é que o fragmento de DNA mitocondrial, aquele DNA que eu comentei agora com vocês que é circular, né? Ele vai sofrer disfunções, né? E o que vai inviabilizar, né? Vai dificultar a expressão de algumas proteínas, como por exemplo do último citocromo, né? E de sua enzima associada na cadeia respiratória da mitocôndria. Então dificulta a produção de proteínas envolvida com a via da fosforilação oxidativa, que é um componente essencial, tá, gente? É um componente essencial na formação da molécula energética, que é o ATP aí, né, principalmente. Não há tratamento para cura, né? Só tratamento, então, né, de manutenção mesmo, não tem uma cura. Então aqui vocês estão observando alguns exemplos, né? Essas imagens, então, foram removidas do Google, né? Não tem nenhuma finalidade aí além de puramente educacional essas imagens, né? Você percebe aí alguns exemplos de crianças com essa síndrome, né? Se nós ampliarmos aqui nesse exame de imagem, você vai identificar, ó, que o cerebelo está bem retraído, né? Com uma massa, né, de tecido nervoso muito reduzida, né? Nessa outra imagem aqui, em corte sagital, a gente identifica também uma reduzida massa cerebelar, né? A ponte ela está muito reduzidinha aqui, muito, né, enfraquecida mesmo, a massa de tecido nervoso muito, né, prejudicada aí, como a gente comentou, tá certo? Maravilha, galera. Continuando nessa perspectiva aí, ó, nós vamos perceber que a fisiologia, ou seja, o funcionamento da mitocôndria, né, vai ser responsável pela respiração celular, ou seja, pelo uso de substratos energéticos. Isso inclui lipídios, né, carboidratos, proteínas, na produção de energia, né, na produção de moléculas energéticas para aquela célula. A respiração celular, então, é um componente essencial à vida, principalmente quando você pensa na espécie humana. Isso fica muito, mas muito necessário. A respiração trata-se, então, vamos entender um pouquinho mais, ó, da oxidação de moléculas para a transferência de elétrons, né, que irão constituir outras moléculas, que a gente vai entender que essas moléculas que recebem os elétrons são chamadas de moléculas reduzidas, né? E com isso, essas servirão a diversas atividades celulares, né? Então, remover dos carboidratos, dos lipídios e proteínas e formar a ATP, a molécula energética que a célula utiliza para realizar suas tarefas, né? A glicólise, né? Então a quebra da glicose, né? Então inicia-se lá com a glicose combinando em ácido pirúvico ou piruvato, ela vai ser revista rapidamente para você entender como acontece esse componente da fisiologia mitocondrial, né? Depois você vê em detalhes esse processo da respiração celular, ó. Então basicamente, pessoal, a glicose ela vai ser oriunda então da alimentação do indivíduo, né? O indivíduo vai lá, come um pão, né? Come uma abóbora, né? Uma beterraba, enfim, ele come algum alimento, né? No qual vai conter amido, né? Sacarose, lactose,
que será degradado até glicose, né? Isso aqui vai acontecer lá a nível de intestino delgado, vai acontecer lá, então, nas células epiteliais da parede, né, da mucosa do intestino delgado, né, do duodeno, jejum e ilho, né, mais o duodeno e o jejum, né? E aí o que vai acontecer, pessoal? Essa glicose ela vai então cair no sistema circulatório, né? E vai chegar então até uma célula muscular, uma célula hepática, célula de fígado. Chegou lá, ela vai então penetrar nessa célula, né? Vai então entrar nessa célula por meio de um transportador que vai ser ativado mediante a ação da insulina, que isso é um outro assunto que a gente já verificou e mais para frente voltará a discutir, né? E lá dentro da célula vai receber um fosfato no seu sexto carbono, né? Tornando-se então glicose 6-fosfato. Olha que coisa interessante, pessoal. Quem vai doar esse fosfato aqui, né? Será uma enzima, ó, você vai ver, será uma enzima que vai então pegar um fosfato do ATP, convertendo ele em ADP, e doar um fosfato aqui para a glicose, né? E essa enzima nas células musculares e nas demais células é uma exoquinase, né? No fígado, né, e nos túbulos renais, é uma glicoquinase. Depois, olha que interessante, pessoal. Essa molécula aqui, né, glicose 6-fosfato, ela vai ser convertida em frutose 6-fosfato, né? Isso aqui vai ser uma ação da isomerase. Depois, olha que interessante. Uma enzima chamada fosfofrutoquinase vai pegar de novo um ATP, né? Vai pegar de novo um ATP, remover um fosfato dele, converter ele em ADP e doando esse fosfato aqui, ó, para essa glicose, né? Para essa molécula que está passando pela etapa da glicólise, né? Então doa para a frutose 6-fosfato mais um fosfato, convertendo ela em frutose 1,6 de fosfato. Todo o caminho se desenvolve, ponto importante para o gliceraldeído 3-fosfato, que a gente vai ver depois no metabolismo dos lipídios, né? Todo esse processo se desenvolve e culmina em ácido pirúvico, também chamado de piruvato. Olha que interessante, pessoal. O ácido pirúvico ou piruvato, ó, então aqui facilitando o processo para você enxergar, né? Facilitando o processo para você enxergar, ó. Vai estar aí fácil de você ver. Olha que interessante aqui. A glicose passou pela glicólise, gerou duas moléculas de piruvato, né? E olha que e tem aqui a formação de 2 ATPs, né? Como resultado da glicólise. Esse piruvato ele vai entrar lá na mitocôndria, que é o assunto que a gente está discutindo nesse encontro atual, né? E ao entrar na mitocôndria, ele vai sofrer uma modificação onde ele vai perder um grupo carboxila. Ele perde um grupo carboxila e ele vai se tornar acetil, né? Ele vai se tornar acetil. Unindo-se então esse acetil com uma coenzima A, temos uma nova molécula chamada de acetilcoenzima A, que é a molécula de entrada do ciclo de Krebs, né? Que é a molécula de entrada do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele vai gerar muitos, viu, pessoal? Mas muitos elétrons, e junto disso muitos transportadores de elétrons irão transportar esses elétrons para dentro da matriz mitocondrial, né? Para dentro da matriz mitocondrial, que lá, né, nesse local, então, os elétrons serão então oxidados, né? Esses transportadores de elétrons serão oxidados pelos complexos proteicos da matriz mitocondrial, né? Tanto aí pelos citocromos, né? Tanto pela UQ10, pela coenzima 10. E aí o que vai acontecer, pessoal? Esses elétrons, então, eles vão sendo oxidados, porém, junto desse processo de oxidação, é captado, né, íons de hidrogênio, que vão se acumular muito nesse espaço intermembranas. Os íons de hidrogênio se acumulam muito nesse espaço intermembranas e, em um determinado momento, a condição do espaço intermembranas vai ficar muito mais ácida do que a condição da matriz mitocondrial, fazendo com que todos esses íons de hidrogênio migrem rapidamente por dentro desse canalzinho aqui, ó, dessa proteína aqui que forma um canalzinho aqui, ó, que essa proteína aqui a gente vai chamar ela, né? A gente vai chamar ela de ATP sintetase. E com essa migração muito rápida, você vai ter a fosforilação do ADP
em ATP. É claro que esses componentes, pessoal, eles são muito mais descritos em aulas específicas, né? Em aulas específicas de bioquímica. Mas aí, para o momento, já vale muito a pena, já ajuda muito a entender toda essa questão e compreender um pouquinho mais como a mitocôndria é formada e como ela trabalha, né? Isso é muito válido para você.